Você tem que continuar fazendo a pessoa ter resultado e tem que dar clareza que estar fora custa muito mais caro do que estar dentro, né? Então, o que ela vai deixar de ganhar estando dentro do seu produto, dentro da sua mentoria, dentro do seu serviço, vai ser muito mais caro do que o preço que ela está pagando efetivamente para continuar. Então, assim, é pensar em boa experiência, em trazer resultado, em fazer essa pessoa realmente ser bem atendida lá dentro. Acho que isso é importante. Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto, eu sou Fred Petrucci e temos um convidado especial para o tema de hoje. Convidado de honra, Ítalo Ventura, o rei do YouTube. Direto de Macaé City? Macaé City. De Macaé para o mundo. E hoje o nosso tema é como se tornar um imã de clientes, como atrair clientes. Como criar um jardim ao invés de sair da caça das borboletas. Que isso, que poético, né? Lá nas metáforas, tá aprendendo as metáforas. Para-choquesdecaminhão.com.br, tamo junto. E para falar sobre esse tema de hoje, nós temos aqui Ítalo Ventura, como eu já apresentei. Ele que tem 1,6 milhão de seguidores no YouTube, faz lançamentos no orgânico, né? Já fez bastante lançamento no orgânico. E Rodrigo Vinhas aqui, aproveitando a expertise, o cara que sabe vender auto-tickets como ninguém. Vamos falar aqui hoje. Isso é um devagar e sempre. Poder da atração, né? Então, vamos começar aqui. A pergunta é o seguinte, tá? Por que algumas pessoas, elas vão para a internet, elas fazem postagem, fazem tráfego, fazem tudo, chegando no final do lançamento e não conseguem vender tanto ou tão bem quanto gostariam, enquanto outras pessoas, elas estão lá fazendo, para quem olha de fora, tá fazendo quase a mesma coisa, mas no final, quando ela faz um lançamento, ela bota pouco dinheiro e volta muito dinheiro lá do outro lado. Qual que é esse diferencial que na minha percepção parece que tem algo com atração de clientes aí, né? Vinhas, você que é o cara aí que consegue construir uma boa audiência e fazer boas conversões aí, tendo um perfil pequeno, relativamente falando aí, comparado ao mercado. O que você acha que acontece? Bom, eu acredito que, primeiro de tudo, no meu conteúdo, a linha editorial do meu conteúdo e das pessoas que eu trabalho, eu sempre coloco essa questão. O que você pode ajudar o seu cliente em potencial? Então, o que o meu cliente em potencial quer? Ele quer aprender a construir audiência e rentabilizar a audiência. É essa pessoa que vai comprar alguma coisa de mim, que tem potencial para comprar alguma coisa de mim. Então, vamos supor, eu estou gastando uma energia aqui produzindo esse podcast. Peguei o tempo mais caro do cara da minha empresa, que é o Lucas, que é o CEO. Contratei a peso de ouro o Fred para apresentar esse canal. Trouxe um cara que sabe construir audiência como ninguém, que é o Ítalo. Lá de Macaé. Diretamente de Macaé. Ou seja, pra gente, tudo isso, todo esse circo armado aqui, essas câmeras, não sei o quê, é tudo para gerar valor pro meu cliente em potencial sobre como criar audiência. Então, eu coloco muita energia nisso. E todo o meu conteúdo é pensado. Isso vai ajudar o cara ou a construir audiência ou a rentabilizar a audiência. Então, como todo o meu conteúdo é pensado dessa maneira e é feito de uma maneira profunda também, densa, são horas e horas e horas de conteúdo, a pessoa que consome esse conteúdo, mesmo que seja um público pequeno, a tendência é que a pessoa compre. Porque imagina, os meus podcasts têm meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, se a pessoa passar 10, 20, 30, 40 horas ouvindo esse conteúdo, por que ela não compraria? Já que ela já doou dezenas de horas do tempo dela para ouvir as minhas ideias, o meu caminho de como fazer as coisas acontecerem no digital. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2. Eu entendo qual que é o núcleo de poder do meu mercado. Todo mercado tem o seu núcleo de poder. Qual que é o núcleo de poder do nosso mercado? Né? Falar, maior do nosso mercado todo é a Hotmart. Então, como eu posso me aproximar da Hotmart? Então, a Hotmart patrocina a minha mentoria. É a única mentoria que a Hotmart patrocina, até onde eu sei. Eu palestrei já 2 vezes no Fire. Eu já palestrei esse ano no Hotmart Masters. Palestrei de novo no On Fire. Então, eu tô sempre ali buscando fazer um relacionamento com a Hotmart, que é o maior centro de poder do nosso negócio. O maior núcleo de poder do nosso negócio é a Hotmart. Aí depois, os top players. Quais são os outros top players que eu poderia me aproximar? Então o Érico Rocha, o Ícaro de Carvalho, o Ladeirinha, o Aguiari, não sei quem. Então vou me aproximando. Quais são as pessoas nesse mercado que sabem construir grandes audiências? Então, por exemplo, o Ítalo Ventura, a Amanda Fitas, essa galera que tá lá no meu grupo de mentoria de Mastermind. Então eu vou me aproximando de todas essas camadas desses núcleos de poder do meu mercado. E a outra coisa é um resultado incontestável. A Gratitude, que é a minha agência, já ganhou 2 vezes como agência de maior performance na Hotmart, já tem mais de 100 mil alunos, já faturamos muito mais que 100 milhões. Então, acho que a soma dessas coisas é que
ajudam a ter uma conversão alta toda vez que eu faço uma oferta de alguma coisa. Legal. E você, Ítalo? Você é um cara que começou do zero o canal do YouTube. Você fez vários lançamentos no orgânico, sem investir R$1 e teve 6 dígitos alto e foi crescendo cada vez mais, tanto que teve um lançamento que você colocou pouco dinheirinho, né? Nem sabia direito como fazer o tráfego. Você é um cara que realmente descobriu, hackeou como você atrair clientes ao invés de ficar indo lá catar as pessoas. Sim. Como que você construiu isso? O que o pessoal pode aprender aqui com você? Ó, o que eu vou falar não vai chocar muito com o que o Vinhas disse, né? Prepare seu jardim. E as borboletas virão. Mas essa é a verdade, né? Já diria o filósofo Vitor e Léo. Já dizia, Os filósofos Vitor e Léo. borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Que É basicamente isso. Eu tava meio Lucas, que... cultura popular, cara, é tudo. Tá vendo? Tá vivendo Aqui, e ó, aprendendo. tô trazendo um tempero a mais aqui pro Aí podcast. Então, a estratégia é essa, né? Cria uma base com o que é atrativo para a base, né? A gente estava conversando, você falou, nossa, você viu que o Ítalo, nenhum tempo ele fala muito eu. Porque você tem que entender o que é atrativo para sua audiência. Então, eu entendo as dores da minha audiência, eu entendo o que ela quer, os sonhos dela, eu consigo guiar ela nesse processo, é incontestável, como o Vinhas falou, é incontestável, e Gratitude ganhou vários prêmios. Então, isso é incontestável, então eu começo a prometer aquilo, eu mudo o estado dessa pessoa, né, trazendo informação nova, validando ela, fazendo ela ver uma visão nova do mundo e enxergando que existe uma oportunidade, aquela grande parada, tem uma oportunidade, não preciso viver aqui. E aí, essa audiência vai crescendo. Isso é uma parada muito massa que o Ítalo falou. Não é sobre você, né? Você colocou essa questão. Então, no meu canal do YouTube, por exemplo, eu trago várias pessoas para darem opinião. Então, a pessoa não vai ter só o que eu sei, a minha sabedoria, o meu conhecimento. Ela vai ter o conhecimento do Fred, do Ítalo, do Lucas, da Ellen, do Ladeirinha, do Aguiari. Então, a pessoa que está interessada em construir audiência, rentabilizar audiência no marketing digital, ela vai ter uma visão heterogênea e profunda do mercado através dos meus conteúdos e que não necessariamente é só a minha visão. Então, tudo isso é pelo prospecto, pelo cliente em potencial, pela audiência. Então, não necessariamente é sobre mim. Agora, Lucas, você como CEO da Gratitude, vocês já estiveram na situação de pegar um expert do zero e construir um negócio de 8 dígitos de faturamento anual, 7 dígitos de faturamento nos lançamentos, mas a pessoa não tinha nenhum tipo de presença social. Né? Zero. Pronto. Como é que vocês fizeram para fazer o primeiro lançamento? Vocês já saíram fazendo o primeiro lançamento sem a pessoa ter autoridade ou sem ter uma relevância no digital? Ou vocês construíram primeiro essa relevância para daí atrair os clientes? A gente fez o primeiro lançamento, foi em setembro de 2017. Da Lilian, né? Da Lilian. Em setembro de 2017 a gente fez o primeiro O arrobinha lançamento. é English Yourself, pra quem não sabe. A gente faturou acho que 700, 800 mil no primeiro lançamento. Só que a gente começou a produzir conteúdo e distribuir conteúdo em junho. Então a gente ficou esse tempo... Não foi em novembro, não? Em novembro, desculpa. Foi em perdão. novembro. Foi em novembro. A gente lançou na Black Friday, ali perto da Black Friday. Então a gente ficou desde do meio do ano até o final do ano. A gente ficou quase... Praticamente 6 meses. 6 meses só gerando valor. Então, construindo a linha editorial, ela produzindo conteúdo, a gente distribuindo esse conteúdo, a gente já distribuía naquela época, e aí a gente fez um lançamento que foi muito bom. E acho que um ponto que é bem importante, né, nessa questão é sempre você começar pensando no que você vai vender primeiro. Antes de você começar a produzir conteúdo e começar a falar das coisas que você gosta, das coisas que você sabe, é começar pensando no que você vai vender, para depois o seu conteúdo derivar de alguma maneira disso, né? Então, se eu quero vender um curso de inglês, então o que eu preciso ensinar no meu conteúdo que precisa atrair e gerar desejo para essa pessoa dar um próximo passo, quer ter um curso com aula de conversação, quer ter um curso de finanças, que ele vai ter um acompanhamento, quer fazer uma formação em coaching, enfim. Então, é sempre pensar primeiro no que será vendido, depois o seu conteúdo ele tem que abraçar, de alguma maneira, o objetivo final, né? Então, a gente construiu a autoridade dela online, né? A gente trouxe uma coisa divertida, né? Que não tinha muito, pelo menos no nicho de inglês. E já no primeiro lançamento já foi muito bom, assim. Acho que a gente investiu 150 mil e faturou 800. Então, assim, foi muito bom. Especialmente para uma pessoa que não tinha autoridade nenhuma online. Então, acho que esse foi o caminho que a gente fez. Mas a gente ficou justamente 6 meses sem vender nada. A gente não abriu o carrinho nenhuma vez em 6 meses. A gente só ficou
gerando E conteúdo. quantos vídeos vocês produziam? Porque tem aquela pergunta, né? Tô começando agora, quero fazer um lançamento. Muitas vezes eu posso começar lançando agora, mesmo que eu tenha uma base pequena, ou eu posso falar, não, vou construir aí o jardim, né? Que nem vocês estavam comentando, para depois atrair as tal das borboletas, né? Agora, qual é a quantidade de produção de conteúdo, de vídeo do YouTube? A gente tem aqui o rei do YouTube, que produz um vídeo por dia há 3, 4 anos aí, 750 Quando vídeos. ele tá de leve, ele faz 3, 4 por semana. Quando ele tá meio cansadinho. Né? No sabático, modo- quando ele tá no modo sabático. Modo monge. E para quem não assistiu o outro podcast sobre YouTube com o Ítalo Ventura, se você quer aprender todos os hacks do YouTube, Segredos do YouTube. você vai assistir o outro episódio. Mas aqui ele falou que hoje ele produz 27 vídeos em um dia, gente. 27 vídeos, ele grava em um dia. E aí O miserável é um gênio. E fica um mês quase de férias. Aí não é de férias, ele contou que ele tem uma rotina de estudo diário que retroalimenta tudo isso. Mas a grande pergunta é o seguinte, qual que é uma quantidade razoável aí, Ítalo, você pode contribuir aí, de produção de conteúdo para quem está começando, quer preparar aí um jardim para depois ser aquele que atrai os clientes e não fica caçando o cliente por aí? Eu não sei se para um primeiro lançamento, eu não sei se me basearia na questão dos inscritos ou dos seguidores. Eu me basearia mais no número do lançamento. Então, mesmo que você tenha uma audiência pequena, 500 seguidores, 1000 seguidores, mas você conseguiu captar, por exemplo, 1000 leads, ou você consegue fazer uma live com 100 pessoas, por exemplo, eu me partiria mais desses dois números como referência. Então, 1000 leads ou 100 pessoas ao vivo em uma live, eu já acho que é suficiente para você conseguir fazer um lançamento. Dá para você fazer com menos, obviamente, mas se tiver 3 pessoas na live, não tem como você vender mais que 3, né? Essa é uma questão matemática, né? Um funil. Então, a partir do momento que você tem 100 pessoas, você conseguir vender para 3, 4, 5, 6, 10, talvez, aí você já tem um lançamento legal para você validar um produto, para você testar. Às vezes você não precisa ter uma audiência muito grande e mesmo assim você consegue extrair muito dali. Como a gente comentou, o lançamento da Grativeu, o último que a gente fez, tinha, a partir da segunda live de lançamento, tinha 270 pessoas na live. E a gente vendeu 94 tickets de 21 mil reais. O que você acha que aconteceu, Lucas? Você olhando de fora assim, por que você acha que a gente conseguiu vender tanto mesmo para uma audiência tão pequena assim? É a mesma lógica do que eu estava falando, né? Não necessariamente a audiência tem a ver com o número de pessoas que realmente está interessada e tal. A Grativeu é um produto que tem muito resultado. As pessoas que estão lá têm muito resultado. A gente, nas lives mesmo, a gente tinha muitos mentorados participando lá e falando que era muito bom. Você acha que foi uma questão de prova social dos clientes que já tinham sido? Eu acho que teve muito boca a boca, muito. Isso foi muito importante, assim, eu até conversei com o pessoal de vendas, que eles falaram que as pessoas já vinham indicadas, né? Então, o Ítalo me falou que é muito bom, então que eu realmente deveria fazer e que ia mudar meu negócio. Mas eu quero entender um pouco melhor. Então, assim, a gente gerou uma vontade e aí a pessoa precisava de um empurrãozinho, às vezes racional ali, o que tem, como é que vai ser e tal. Mas o cara já tinha comprado, né? Ele só precisava de, às vezes, algumas dúvidas para serem tiradas. Então, assim, mesmo com uma audiência pequena, e é justamente por isso que eu e o Rodrigo, a gente tem essa coisa de começar com produtos mais altos, né? Com tickets mais altos. Justamente porque para ser um lançamento bom, você não precisa de muita gente, né? É isso, um lançamento com menos de 100 vendas, né? Se você falar isso num círculo de gente de lançamento, você vai falar, nossa, que fracasso, né? Mas é um lançamento de 2 milhões, praticamente. Então é um lançamento super bom, mesmo com um número bem reduzido de vendas. A gente está acostumado a falar de lançamento de 1000 vendas, 2000 vendas, 5000 vendas. Mas quando você tem um ticket muito alto, seu negócio é sustentável mesmo com pouca gente. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito bom de entrega do produto. Essa própria entrega gera um boca a boca, que é muito importante. E quem chegou lá já estava muito qualificado. Então a pessoa já estava comprada, às vezes, antes do lançamento, né? É isso, o cara tá passando, viu 50 podcasts por 1 hora, né? Ele já se sente ele precisa retribuir de alguma maneira. Então você vai abrir o carrinho e esse cara já está dentro. Essa produção de conteúdo que você faz, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem uma grande parcela de responsabilidade de empurrar esse pessoal para chegar e comprar um ticket de 20k. Porque quem compra ali não é uma pessoa que está te conhecendo agora, né? A maioria delas já te segue há algum tempo. Sim, eu acredito muito na frase, a PPL venceu, que é o conteúdo de pré-lançamento. Então, igual o Ítalo, ele tem um canal gigante no YouTube de relacionamento. Isso é a PPL dele. Então, ele já faz isso muito bem. É claro que, por exemplo, quando você pega um cara que está falando para uma audiência muito abrangente, como é o caso do Ítalo, e ele faz um conteúdo assim, como ficar 700% mais atraente. Ele vai atrair um público muito heterogêneo e que não necessariamente é um público que vai querer comprar alguma coisa. Agora, uma pessoa que entra nesse podcast aqui, a Sociedade Digital, para ouvir um conteúdo de 1 hora falando sobre negócio, sobre marketing digital, sobre não sei o quê, é um público
mais propenso a realizar uma compra. Então, eu acho que você tem que equilibrar essas duas coisas, porque você precisa ter uma audiência mais abrangente, mas ao mesmo tempo o seu conteúdo tem que qualificar a pessoa para compra. Eu acho que a gente faz muito bem a questão de qualificar a galera para compra, mas a gente tem uma dificuldade ainda em criar uma audiência mais abrangente. Então, essa própria ideia desse podcast foi uma maneira que a gente enxergou de talvez abrir um pouco a boca do funil, trazer uma galera de fora, assim, uma galera maior. Sabe o que eu identifico também nesse tema imã de clientes, né? Por exemplo, a minha história com vinhas, né? Eu fui para um evento de marketing, eu queria ver marketing, eu queria aprender coisa, eu estava nessa fase de aprender, nessa curva de aprendizado, esse era o momento. E aí veio um cara no palco falando sobre tudo menos marketing. Então, eu entendo que talvez seja um outro aspecto também, essa proposta única que não vem junto com a sua promessa. Beleza, eu tenho que saber o que eu vou vender para essa audiência. Então, vai ser educação financeira, vai ser um relacionamento, vai ser viver de marketing, vai ser eu ter minha agência, vai ser eu fazer um lançamento. Só que o que vai fazer, qual que é o fator que está invisível, ou o fator que não está implícito, que vai fazer eu me conectar com ele. Porque esse como que foi esse caso? Conta aí. Então, com você eu estava num evento que era de marketing e tava todo mundo falando de marketing. Não, era o Revolução do Conteúdo. Era do evento do HC, do Henrique Carvalho. Do HC. E eu fiquei fascinado. Até lá, na minha cabeça, o evento tinha se pagado, né? Então teve palestras do Torriani, teve várias palestras muito legais. Só que uma das últimas palestras foi a do Vinhas. E eu já tava meio que tipo assim, acabou o evento, já tá pago, show de bola. E aí ele começa a falar sobre meditar sobre a morte, cara. Começa a oração da serenidade. E aí ele falou, eu estudo a filosofia estoica. E eu comecei assim, cara, tem uma parada que eu falo, né, no meu nicho de relacionamentos, que a paixão ama a novidade. A paixão ama a novidade. Então ele meio que na hora meu cérebro ele deu uma faísca, assim. Tipo, eu tava lá vendo um monte de coisas e daqui a pouco... Que era meio mais do mesmo. E meu cérebro acendeu, bum. Então eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí... O safado chega no último slide e mostra, esse é meu grupo de mastermind, de mentoria. Só dando um toque, assim. Só um toque. Então aquilo explodiu minha cabeça. E eu fiquei apaixonado, porque era uma novidade. Então não era só mais um cara me ensinando mais do mesmo, era um cara falando sobre o que ele acreditava, né? Então isso foi definitivo para eu escolher, porque naquele momento eu comecei a colher um pouquinho de resultado e eu só sei que eu queria estar com pessoas boas e eu podia ter escolhido várias pessoas, né? E por que eu escolhi o Vinhas? Então esse fator foi determinante para mim, para ele ser um imã de cliente. Então a pergunta que eu alucino e devolvo, né? Você usa isso de forma estratégica? Vocês usam de forma estratégica? Que mais em outros players dentro da Gratitude, ou o Fred também pode contribuir, que vocês enxergam de proposta única e o quanto que vocês entendem que isso é um fator decisivo para você ter um imã de cliente? Porque eu alucino que é uma parada muito mais, agora é uma parada tribal, né? Uma vez que agora que não é, ninguém tá mais sozinho, né? Tem muita gente de finanças, tem muita gente de coach, tem muita gente de relacionamento. Então vai ser uma parada, começa a ser tribal agora, né? O que eu me identifico mais? E aí faz você ser um imã de cliente. Eu acredito que é o lance de você combinar algumas habilidades e crenças para você se tornar único. Eu lembro do Ryan falando, competição é para perdedores. Crie o seu próprio nicho. Então, no meu caso, marketing digital com filosofia. Não tinha. Não sei se tem até hoje outra pessoa que faz isso. Então, você é o número 1 desse nicho, marketing digital com filosofia, porque só tem eu. E eu penso assim, como a gente vive num mundo muito raso, né? Você tava falando daquela hora lá do TikTok e tal. Tem muita gente que tá cansada dessa coisa muito raso. Então, eu comecei a acrescentar elementos de filosofia no meu conteúdo para mostrar como que eu tomo as decisões, como que eu penso as coisas a longo prazo. Quando a gente pegou a Lilian para trabalhar, a Lilian Bittencourt, do English Yourself, eu percebi que ela era muito engraçada. E qual que era a dificuldade das pessoas aprenderem inglês? Aprender inglês é chato. Eu tinha convivido com a Natália Arcuri e ela estava fazendo entretenimento financeiro. Eu pensei, inglês com entretenimento. Então, usei esse outro elemento diferente. Então vou ensinar inglês de um jeito engraçado. A gente começou a fazer os vídeos com memes e tudo. Então, acho que sempre que você buscar combinar algumas habilidades fora da sua habilidade principal, você vai conseguir se tornar um imã de clientes, porque você vai estar sendo o único no nicho e você vai ser aquele prego que se destaca.
E querendo ou não... Só complementar, tem uma história que eu gosto muito, que uma vez eu li, que ele fala que, já deve ter contado 200 vezes, que é do urso e do monociclo, né? Se você vai num circo, se tem um urso numa jaula é um negócio legal, mas tipo, nada demais. Pô, não é nada legal um urso numa jaula, é mó bad, mano. Não, mas legal no sentido assim, não tem nada demais. Tô brincando. É só uma metáfora, tá, gente? Não levem ao pé da letra. Se você vê uma pessoa andando de monociclo, também é legal, mas também nada demais. Mas ter um urso andando de monociclo é muito mais legal. Então, assim, o que você consegue criar que seja realmente, tipo assim, você seja a única pessoa que fala sobre esses assuntos, né? Então, o próprio Serbase, né? Ele tem uma linha editorial que ele que trouxe, que não foi nada estruturado por nós. É muito boa. Que ele fala de finanças, ele tem um negócio de família e ele tem sustentabilidade o tempo todo. Então ele tem uma casa inteligente que todo o lixo é reciclado e o esgoto ele vira biodigestor, ele tem os painéis solares, ele tem um carro elétrico e ele fala sempre de família, de viagem, de planejamento financeiro, ele tem um livro que é o Casal Inteligente. Então assim, ele não é um cara que só fala de finanças, porque tem até porque existem 200 mil caras de finanças falando. Mas um cara que fala de finanças, que fala de sustentabilidade, que fala de família, ele é único, né? Então, você pega os grandes caras, eles geralmente têm outras linhas editoriais paralelas que são importantes para formar a personalidade. E a outra coisa também que ele investiu, o que eu falei da PPL. Qual que foi a PPL do Gustavo? 15 livros. Então, ele está desde 1999 publicando livros sobre finanças que abrangem, de certa maneira, esses pilares de sustentabilidade, e ele sempre coloca a crença dele da importância da família. Então ele vendeu mais de 2 milhões de livros, não, isso foi o plantio dele, né, a floresta que ele levantou, e depois quando a gente chegou com o digital, a gente pôde colher esses frutos que ele já tinha feito, e criando e aumentando mais, girando cada vez mais essa roda. E quando a gente trabalhava com as gêmeas também, né, elas tinham Gêmeas do inglês. Gêmeas do inglês, elas também tinham muito... Elas são muito boas professoras, né? Elas falavam de inglês. O Instagram delas era de inglês. E aí a gente falou, a gente precisa separar vocês. Vocês são duas pessoas que, apesar de gêmeas idênticas, né? Univitelinas, vocês têm personalidade diferente, vocês gostam de coisas diferentes. Uma tá morando nos Estados Unidos, outra tá no Brasil. Então, assim, são vários pontos que a gente vai trazendo, assim, como fazer as pessoas se identificarem, né? Porque é isso, né? Se você ficar falando só de relacionamento, seu Instagram, eu tenho certeza que vai morrer. Porque tem gente que gosta de ver seu filho, tem gente que gosta de ver sua mulher, tem gente que gosta de ver você treinando ou meditando, enfim. O que você tá lendo o livro do Ryan Holiday, então você divide alguma coisa lá. Então tudo isso é importante para formar essa personalidade única, né? Então isso eu acho que é super importante. E quando você tem uma personalidade tão forte, basicamente você consegue vender qualquer coisa, né? Aí você chega, óbvio que isso é muito raro e é difícil você ter esse magnetismo, mas quando você chega nesse nível, o Ícaro vende qualquer coisa, a Lara vende qualquer coisa, o Geração de Valor vende qualquer coisa. Ícaro de Carvalho, Lara Nesteruk e o Flávio Augusto. Enfim, então você tem algumas pessoas que conseguiram passar desse nível normal, né? Mas justamente porque eles trazem muito a personalidade. Então, se você pegar o Flávio Augusto, né? Você não vê ele ensinando nada de gestão assim, profundo. É muito topo de funil, né? Ah, não existe estabilidade. É inspiracional. É inspiracional. E querendo ou não, o que você me passou nessa palestra foi inspiracional, né? O estoicismo é uma autoajuda profunda, no fim das contas, né? Quem se preocupa mais que o necessário, se preocupa antes do necessário, se preocupa mais que o necessário. Caraca, isso é uma oração da serenidade. Senhor, concedei-me serenidade necessária para focar nas coisas que eu controlo, coragem para focar no que eu controlo e sabedoria para distinguir uma das outras. Pô, isso é uma autoajuda, mas é uma outra forma de passar. Então, no fim das contas, talvez focar nessas questões que são vistas como topo de funil podem ser um change game na parada, né? Porque a gente meio que, não vou mostrar minha família, não vou mostrar o que eu tô lendo, não vou mostrar essa frase de acredito em você, ou então visão, coragem, competência, ou minha pátria e minha família, mas no final das contas é isso que faz o imã de cliente, né? A gente gravou um podcast com a Ana Paula Percy, que ficou muito bom, inclusive, que ela fala, a minha linha editorial, eu falo da coprodução, mas eu faço um meme, eu dou uma porrada, aí eu jogo outro meme, quando eu vi que eu puxei muita corda num dia, e isso funciona muito bem pra ela, tem um engajamento super bom, os produtos dela são super bem avaliados, mas é o jeito que é isso, é um Big Brother, né? As pessoas elas não querem só ficar vendo não querem ficar vendo só relacionamento, né? Elas querem ver, dar uma espiadinha no que tá acontecendo na sua vida, então essa parte é importante também. E aproveitando o gancho desse lançamento que vocês fizeram agora do Egrativer, que tinha 300 pessoas na live do pitch, mas vocês fizeram 94 vendas num ticket de R$21 mil. Só que eu achei interessante porque não é a primeira vez que vocês fazem isso, né? Quando você, principalmente, foi fazer o lançamento da comunidade dos estrategistas digitais, você também fez mais vendas antes de abrir o carrinho do que na hora que fez a abertura.
eu acredito que isso é o seu trabalho aí de construção de atração. Pô, as pessoas nem estão precisando ver a oferta ali completa para passarem o cartão de 997, que não é um valor baixo aí para a maioria das pessoas. Então você tem esse histórico. Como que foi essa construção da comunidade dos estratégias digitais para você conseguir vender 300 mil reais, né? Acho que foi na hora. 380. 380. Antes de abrir o carrinho, já tinha feito uma grande parte dessas não, vendas, foi assim, né? A gente vendeu 200 antes de abrir o carrinho. Isso. E vendeu 180 quando abriu o carrinho. Bom, primeiro de tudo, isso que o Lucas falou. Eu passei 1 ano produzindo conteúdo antes de abrir esse carrinho. Então, eu comecei a produzir conteúdo em novembro de 2018 e eu abri o carrinho em outubro. Então, como que começa uma venda? A venda, do mesmo jeito que na sedução é a mulher ficar com o cara, isso parte do quê? De um relacionamento. E qual a melhor maneira de você iniciar um relacionamento com uma pessoa que você não conhece? Com uma conversa. Então, no meu conteúdo, nos stories, eu incentivava as pessoas a conversarem comigo no direct. Então, eu ficava sempre incentivando as pessoas a conversarem comigo. E não oferecia nada. Ficava só conversando, sem oferecer nada. Aí, quando eu decidi lançar a comunidade, o que eu fiz? Eu falei, eu vou abrir 100 vagas por R$797. Eu falei, galera, eu vou criar um produto, vai ser incrível e vai custar R$997. Mas se você quiser comprar por R$797 na pré-venda, me chama aqui no direct que eu faço uma venda na pré-venda. Aí a gente vendeu 100 por esse ticket. Aí eu aumentei para R$897. Aí eu falei, se vocês quiserem comprar antes e tal, por R$897. Então a gente faturou 79 mil, depois 89 mil. E aí quando a gente abriu por R$997, a gente fez um pequeno lançamento. Então foi um lançamento bem simples, assim, por desafio. A gente investiu bem pouco. Assim, R$8 mil e voltou 180. Aí foi basicamente isso. E aí, o grande lance é que as pessoas olham, né, e falam assim, caramba, como que eu vou fazer pra conseguir vender? Então, mas e 1 ano que eu passei produzindo conteúdo Exato. antes, né? Aí o pessoal só fala assim, vendeu 380 mil sem investir em tráfego. Mas eu passei 1 ano antes, gravando vários podcasts como esse. Eu passei 1 ano que eu ficava o dia inteiro lá no Instagram respondendo a galera e tal. Agora, Ítalo, você que é o rei do YouTube... Na minha concepção, o mestre da copy, apesar de às vezes você achar que não, né? Mas a pergunta é o seguinte, será que quando eu olho para uma pessoa que... Tem gente que tem o dom de vender, de se conectar com as pessoas, de estar lá, e eu não tenho como desenvolver essa habilidade, porque já que é um dom, então eu não tenho como fazer, ou existem algumas habilidades, algumas técnicas, algumas coisas que eu posso aprender para me desenvolver? Eu acho que é uma arte, né? É um músculo que você vai criando. Por exemplo, por que tem pessoas mais comunicativas e pessoas menos comunicativas? Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, quando você era bebê, você ria, sua mãe te pegava no colo. Legal. Então, se eu sorrir mais, eu vou ser pego no colo. Quem é mais introspectivo, por exemplo, ela entende que a introspecção vai fazer ela sobreviver, entende? Então, por que algumas pessoas têm isso natural e outras não? Isso é o histórico dela, é a biografia dela. Então, talvez na minha biografia, eu entendi que para sobreviver eu teria que ser bom em me conectar mais com as pessoas. E aconteceu, tem pessoas que a história é outra. Quanto mais quietinho eu fico, mais eu vou sobreviver. Agora, o lance é que isso é aprendido, entendeu? Então, tem coisas que são básicas que você pode fazer a sua audiência se conectar mais com isso, né? Teve há muitos anos atrás e tinha um cara que eu achava incrível, chama Álvaro. E ele era amigo de todo mundo, sempre tem um cara, né? E aí um dia ele me deu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E aí são coisas muito básicas que você vai testando assim que funciona. Por exemplo, falar o nome da pessoa, né? O nome da pessoa é o som mais agradável para ela, sorrir mais, né? Aí ele conta a historinha do cachorro, que qual é o melhor amigo do homem? É o cachorro. Por quê? Porque quando você chega num lugar, ele chega e pula. É como se ele fique... Caramba, eu sou importante, né? Faz uma festa. Ele faz uma festa. Então, e aí eu vou olhando umas pessoas assim e vou meio que entendendo o padrão dela. Eu tinha um cara que ele mora até nos Estados Unidos hoje. Toda vez que ele me via, algumas pessoas davam a mão e ele chegava, cara, tudo bom, super... Nossa, ele ficou tão feliz em me ver. Então eu ficava guardando esses sentimentos, né? Então isso é aprendido. Então todo mundo tem essa capacidade de sorrir, falar o nome. É um músculo, né? E aí quando você vai ganhando, você tá entendendo que isso vai te dando um retorno, você vai fazendo mais, né? Então é uma estratégia de sobrevivência. E dá pra aprender. Ninguém nasceu... Na certidão de nascimento não tá escrito tímido, né? Você, introspecção, eu gosto de ser... Eu sou mais introspectivo. Mas a timidez é uma eu lucrava em ser tímido. Hoje eu lucro em ser mais aberto. Entende?
E qual vocês acham que é a habilidade ou as habilidades principais de uma pessoa que quer entrar na internet, quer ser mais persuasiva, conseguir mais convencer as pessoas de que, olha, esse aqui é meu produto, se conecta comigo? Qual que vocês acham que são as habilidades? Vamos deixar essa pro CEO. Uma habilidade para venda? Para venda, para você conseguir ser um imã, conseguir atrair clientes, porque você faz lá aquele produz um monte de conteúdo que nem o Vinhas, produz um monte de conteúdo, mas pode ser que no final, tem um monte de gente que produz conteúdo e no final não consegue vender. Qual que é a diferença, qual é a habilidade que essas pessoas têm? Puta, boa pergunta, meu. Não sei. Não é uma ótima pergunta, cara? Não sei responder, não. Porque olha só, eu tô aqui começando, certo? E eu quero me desenvolver, eu quero me tornar essa pessoa que consegue vender que nem o Ítalo Venturi. Eu já fiz essa pergunta pra ele lá atrás, há muito tempo atrás. Eu tava construindo o canal do YouTube do meu especialista, fiz um monte de pergunta pra ele, montei toda a estratégia lá do canal do YouTube. E a grande sacada era, cara, o que o Ítalo faz que faz ele ter esse nível de sucesso que ele tem? E aí eu fiquei destrinchando lá todo esse conhecimento. Por exemplo, uma das habilidades que eu sei que ele tem muito bem é essa questão da copy, de entrar na mente da pessoa e de falar a palavra, no nível da palavra que desperta os gatilhos. Ele mesmo já comentou que ele pensa na ganância, na dor. Então a mente dele é voltada para esse tipo de comunicação. Você pega o Vinhas, ele já comentou aqui, né? O círculo do poder. Então ele começou a fazer entrevista, foi um dos primeiros que entrevistou o Pedro Sobral. Quando ninguém conhecia ele já conseguia ver que o cara era um grande potencial. Então ele produziu um conteúdo que hoje eu nem sei quantas visualizações tem, mas deve ser um dos vídeos mais assistidos do seu canal. Essa habilidade que faz a diferença de um especialista que quando vai lá produzir conteúdo, ele fica, eu acredito que uma das coisas que ajuda muito é você ter, eu sempre vejo o Flávio Augusto falar isso, falaram que esse carinha não deu certo na vida, foi virar vendedor, sendo que todos os negócios dependem de venda. A Apple, se não vender, quebra. O Airbnb, se não vender, quebra. Tudo depende de venda. O Steve Jobs, uma das maiores habilidades do Steve Jobs era ser um grande vendedor. E isso, como o Ítalo falou, é uma ciência, é uma arte. Então, depende muito de um exercício de empatia. De você conseguir se colocar no lugar da pessoa que está assistindo ou da pessoa em potencial para assistir e ver a maneira que você pode ajudar ela. Se essa pessoa perceber que você está genuinamente interessado em ajudar ela antes do seu próprio ganho, ela fatalmente vai comprar. Igual eu contei o caso do Ryan. Ele não escreveu aquele livro para me agradar, para mim, não sei o quê. Mas ele escreveu aquele livro para ajudar pessoas que gostariam de evoluir daquela maneira, de acordo com aquelas crenças, aqueles princípios. Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa que quer evoluir com base naqueles princípios, naquelas crenças, então eu naturalmente vou me tornar um grande cliente dele. Mas esse não era o primeiro objetivo dele, que eu me tornasse um grande cliente dele. Então eu acho que passa muito para você ser um bom vendedor pela sua capacidade de ter empatia pelos sentimentos das outras pessoas. Então o Ítalo, ele está ensinando uma mulher a conseguir um namorado, um relacionamento. Então ele tem que pensar muito nisso. Se eu não me engano, tinha uma história da sua irmã, né? Sim. E o mais curioso que você falou é, na real, assim, na minha visão, eu acho que eu encontrei a palavra desse podcast, empatia. Olha só que interessante, o meu primeiro vídeo, quando eu fiz, então qual que é a parada, né? É um homem ajudando com uma cabeça de homem ajudando uma mulher a se sentir confiante para conquistar um relacionamento. Meu primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos daquela leva de 6 vídeos que eu fiz, foi assim, faça isso e conquiste muito mais homens. Mas aí eu fui entendendo que a minha audiência não quer conquistar muito mais homens. Ela quer conquistar um cara. E ela quer... Então, faltou empatia. Era aquilo, né? É eu. E aí, quando eu começo a pensar sobre o que ela quer, com a empatia, o jogo vira. E aí você fala, né? Umas histórias que você me traz, né? Do Serbasi e do Arnaldo Antunes. Como que um cara novo, que era uma promessa, consegue ser o empresário do Arnaldo Antunes? Empatia. Eu lembro dessa história. Você pode compartilhar ela? Ela é do Serbasi também, porque tinha muita gente cantando o Serbasi também. Então isso é sedução. Ele desviou essas pessoas do caminho. Ele seduziu. Como? Com empatia. Do Arnaldo, eu tinha acho que uns 23 anos, 23 ou 24. Faz tempo já. Tava numa mesa de reunião tipo essa, assim, só que tinha umas 10, 12 pessoas. Aí o Arnaldo chegou na reunião e falou assim, era pra falar do trabalho novo dele. Então ele levou o disco novo dele lá e tal. Isso foi em 2008, 2009. E ele falou, cara, sabe o que eu queria? Eu queria que esse disco tocasse na rádio.
Aí a galera ignorou totalmente o que ele falou, e aí a galera da empresa começou a seguir a agenda da empresa. Falar, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que, vai fazer... Aí ficou 1 hora lá na reunião, todo mundo ouvindo o disco e tudo mais. E beleza, acabou a reunião, e aí ia acabar como todas as reuniões, tipo, a galera ignorou o que o cara falou e fez o que a empresa achava que devia fazer. E aí eu falei assim, posso tentar pôr a música dele pra tocar no rádio? E a galera da empresa ficou, não, isso é muito difícil, nossa, imagina, isso não vai dar. Ele nunca tinha tocado uma música da carreira solo dele no rádio. E ele já tinha 15 anos de carreira, sei lá, 10, 15 anos. E aí eu falei, não, mas daí eu vou tentar, né, de qualquer jeito. Aí eu peguei o disco dele, fui na rádio, fiquei esperando o cara da rádio passar lá, o programador, o cara que decidia. Eu tentei ligar, o cara não me atendeu e tudo mais. Aí eu fui lá na porta da rádio, sentei na recepção e falei, o fulano tá aqui? Aí eu falei, ele não tá, mas alguma hora ele passa aí. Eu falei, beleza, quando ele passar você me fala quem é. Aí eu fiquei lá sentado na recepção da rádio. Aí a mulher falou, é esse cara aí. Eu falei, beleza. Eu falei, tudo bem, eu trabalho com o Arnaldo Antunes e tudo mais. Eu queria te mostrar o disco dele. Ele gostaria muito de tocar na rádio e tudo mais. Era na Nova Brasil, que era a maior rádio MPB do Brasil. Aí o cara sentou comigo, ele colocou o disco e ele ficou, essa música é uma bosta. 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 Aí, sei lá, numa música aleatória, ele falou, essa música aqui dá pra tocar. Aí a gente conversou lá e tal, fizemos um acordo. E aí o cara passou a tocar a música do Arnaldo na rádio. E, tipo, isso era uma coisa muito importante pra ele. O que aconteceu? Quando acabou o contrato do Arnaldo, e eu era funcionário da empresa, não era sócio, não era nada. Ele colocou uma cláusula no contrato e falou assim, eu só fico nessa empresa enquanto o Rodrigo estiver aqui. Se um dia ele sair, eu também, esse contrato não vale nada, tô fora. E aí eu ganhei uma relevância muito maior naquele negócio. Tanto que essa empresa, depois eu virei sócio dessa empresa. Porque aí os caras falaram, se a gente perder esse cara, né? E aí foi isso que me deu um gás pra depois abrir minha própria empresa de agenciamento. E depois disso eu fiquei 10 anos sendo empresário do Arnaldo Antunes, quase 9, 10 anos. Então foi isso, sabe? Você saber o que a pessoa quer e pensar nisso, né? O vendedor, o que o vendedor faz? Ele tá lá pra fazer um trabalho pra pessoa. Como que a sua habilidade pode ajudar a pessoa. Então, o que eu poderia fazer pelo Arnaldo? É isso. É o máximo que eu poderia fazer. Eu não posso fazer mais do que isso. Mas as pessoas, como já tinha sido difícil, do tipo, você quer pôr uma música na rádio. Você liga lá na rádio, o cara da rádio não te atende, você fala, bom, então, tentei ligar, tentei mandar um e-mail, o cara não me atendeu. O que mais você pode fazer? Então, você tentar ir lá. Hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, a Ellen, ela quer lançar um especialista. E ela falou, eu tô tentando contato com essa pessoa e não consigo. Aí a Ellen já, tipo assim, desistiu. Né? Assim, ela tá falando com uma pessoa lá, mas não rolou. Aí eu falei, não, pera aí, o que eu fiz? Eu entrei no Instagram da menina, ela seguia 900 pessoas. Aí eu fiquei rodando o Instagram dela, tipo assim, pra ver se tinha alguém que eu conhecia no Instagram dela. Aí tinha a Carol Costa, das minhas plantas. Aí eu mandei uma mensagem pra Carol e falei, Carol, expliquei a situação. Eu falei, eu queria muito falar com essa menina e tal, você pode me passar o contato dela? Aí ela me passou o telefone dessa menina. E aí eu lembrei que a Carol tinha pensado em entrar no meu Mastermind. Eu falei, Carol, por acaso também não quer entrar no meu Mastermind? Ele tá pra acabar as vagas e tal. Ela falou, beleza, vou entrar hoje e tal. E a Carol acabou entrando no Mastermind hoje. Mas basicamente, assim, toda vez que você vai fazer um contato com alguém, é uma possibilidade de você realizar uma venda. Você tem que estar o tempo todo vendendo. Então é isso, eu tava no Uber com a Ellen vindo pra cá, fui ajudar ela e pensei na hora, nossa, eu posso fazer uma venda aqui. Aí falei pra menina, você não quer entrar no Mastermind? E é uma venda de um ticket alto. E ela falou, não, beleza, vou entrar, tal, acho que inclusive ela já até entrou. E peguei o contato dessa menina. Aí mandei uma mensagem pra essa menina. Ela me encaminhou pra falar com a mesma menina que a Ellen falou. Ela não me respondeu direto. Ela falou, se você quiser, fala com essa outra menina. Aí o que eu vou fazer? Vou tentar falar com essa menina de novo. Eu vou entrar lá no Instagram dela, ver se ela segue alguém. Aí se ela seguir alguém que conheça, eu posso falar, pega uma referência minha com tal pessoa, com tal pessoa. E vou tentar de tudo. Vou tentar, assim, o máximo que eu puder, todas as possibilidades pra ajudar a Ellen a fechar com o especialista dela. E vamos supor, nesse caso, eu nem vou ganhar nada. Mas eu tô plantando uma possibilidade de, se um dia eu precisar de alguma coisa, a Ellen ser uma pessoa a mais que eu possa ligar e falar, Ellen, eu tô com esse problema. Porque no final a vida é sobre isso, é sobre você ter mais pessoas para te ajudarem quando você tiver alguma questão. Então o Ítalo, toda vez que ele precisar de alguma coisa, se ele me ligar, a gente tá junto há uns 3 anos, quantas vezes você me ligou e eu não te atendi, não te ajudei, não tentei arrumar uma maneira? Então, assim, você busca até a sua última possibilidade uma maneira de ajudar todas as pessoas que estão perto de você. Aí eu acho que as vendas vão acontecer naturalmente. O Ítalo mesmo levou já umas 6 pessoas lá pro meu grupo de Mastermind. Tá precisando de receber comissão, né? eu coloco tudo em consultoria. Agora, olha isso interessante. Você falando isso e o Ítalo na fala dele anterior, o que eu consigo pensar, você falou a palavra empatia, né? E depois eu tava pensando aqui, eu gosto muito do Tony Robbins, sigo tudo dele, já fiz curso dele lá fora nos Estados Unidos. Eu lembro que teve uma época até que você tava bombadinho, aí você casou, desistiu, né? Desisti, eu virei casado. Aí o cara casa, o cara solteiro, mó bombado, trincado.
Abdômen. Ó, Tem que virar o jogo, tem que virar o jogo. O Ítalo deve saber dessa, é ciência comprovada. O cara, quando ele tá na pista, ele vai cuidar mais da aparência. E depois, quando o cara casa, ele desliga essa chave de atração, é inconsciente, o cara para de fazer academia, faz de cuidar do corpo, essas coisas por causa de casamento. É verdade esse bilhete, Ítalo? Não sei disso, não. A estatística não vai entrar nessa... Ó, é só olhar os caras aí, você vê, casou Não, já era. O Lucas tá casadão aí, o bíceps dele cada vez maior. Cara. Cada vez maior. Tá estourando a camisa aqui. Isso aí. É engordando da pandemia. Mas olha que interessante, o Tony Robbins, ele fala assim, né? Não tem como você fracassar se você se propor a servir as pessoas mais do que todos os outros à sua volta. Total. Então você olha Bota para as fé. pessoas que estão na sua volta e você fala assim, como que eu posso servir essa pessoa da melhor maneira e de uma maneira que ela não está sendo servida? E quando você me fala que você construiu lá o lançamento da comunidade de estrategistas digitais, aí agora você vem e faz esse lançamento de novo do Egrativê e tem esse resultado extraordinário. O que a gente fala com o resultado extraordinário? Investe pouco, ganha muito lá do outro lado. Aí vem o Ítalo e faz a mesma coisa, né? A gente olha e fala assim, caramba... Tem um padrão. Tem um padrão, eles estão servindo as pessoas de uma maneira extraordinária. E aí você pode ser tanto do seu que é mais no individual, ajudando as pessoas, que é uma linha de estratégia, mas você está ajudando, você contou os casos aqui. E também tem o caso do Ítalo, que é de baseada, né? Aí ele vai lá, já ajuda um milhão de uma vez. 1,5 milhão de uma vez. Qual que é o seu vídeo mais assistido no YouTube? Tem quantos milhões de views? É 1.2, 1.1? Não, acho que é 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Exato, 3 milhões de pessoas assistindo um vídeo de como melhorar o relacionamento. Cabuloso. Isso que você tem vários que são de acima de 1 milhão Sim. que eu acompanho lá você. Então, agora o Ítalo é um cara que faz acima do que todo mundo faz. Um vídeo por dia, há 3, 4 anos, 750 vídeos. Quem vai fazer isso? Quero Quantas ver alguém pessoas? fazer isso. Agora, se você realmente, que é o que você estava falando, né, Ítalo, estiver disposto a ter empatia, sentir a dor da outra pessoa, se dispuser a ajudá-la, né, que é o exemplo do Vinhas aqui. Pô, você parou a sua vida para ir lá ajudar o Arnaldo Antunes quando todo mundo tava cagando pro que o cara falou. Não, eu acho que não é que a galera tava cagando, acho que eles estavam mais num piloto automático, né? O negócio já tava girando e às vezes eles não identificaram que aquilo ia fazer tanta diferença na carreira dele. E eu nem sei mensurar se fez ou não fez, mas o fato é o que importava para o Arnaldo, né? Então eu sempre fiquei ligado nisso, o que importa para a pessoa que eu tô trabalhando junto. É entrar na alma, é empatia. É tipo o ser base, eu lembro também. Que É. muita gente tava querendo ser base e você sentou lá e lançou a real. Eu acredito que a galera tem muita dificuldade de escuta ativa. O Zeno, que é o cara que fundou o estoicismo, ele falava sempre, a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Então, se você for perceber, as pessoas se interrompem muito. Quando eu fui conversar com o Gustavo, ele falou que eu fui a 11ª pessoa que foi falar com ele. E todo mundo ligava pra ele já falando, você vai fazer o 6 em 7, um 7 em 7, eu não sei quem em 7. E eu perguntei pra ele, mas o que você tá buscando pra sua carreira? E ele falou que era aumentar o impacto. Então, tudo que eu fui construir como um modelo de proposta de negócio pra ele, foi muito mais ênfase em ter resultado de impacto no trabalho dele, de aumentar o impacto da mensagem dele, menos no dinheiro, tendo dinheiro mais como uma consequência. E por isso que ele me deu um voto de confiança lá, ele me deu um contrato pra gente fazer um curso, mesmo que eu nunca tinha lançado quase nada assim no digital, uma experiência no mercado de marketing digital era pequena na época. E aí você acha que quem está produzindo conteúdo quer fazer lançamento, quer escalar seu lançamento, quer atrair clientes? Essa é a grande sacada, então. Você vai até o seu cliente, tem empatia, pergunta lá para sua audiência o que ela quer, conversa no direct e consegue construir essa rotina, né? Agora, tem um conceito muito legal que você sempre conta pra gente, que é o conceito lá dos 1000 fãs, né? Que eu não preciso sair que nem um louco, querendo falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não, eu tenho que ter uma quantidade de pessoas que seja suficiente para começar e startar. Você pode contar um pouco esse conceito aí dos 1000 fãs? Esse é um artigo muito famoso do Kevin Kelly, porque assim, nos Estados Unidos tem muito essa parada do 6 figures, né? Tipo 6 dígitos de renda por ano. Então assim, a pessoa que tem 6 dígitos de renda por ano nos Estados Unidos é considerada bem de vida, rica, sei lá. Então ele fala assim, não é tão difícil você chegar nesses 6 dígitos por ano, que seria $100 mil por ano. Então ele falou, você só precisa ter 1000 pessoas que te paguem $100. Depois, um outro cara que agora eu não lembro quem, fez uma adaptação que ele fala, você não precisa de 1000, você precisa de 100. É mais fácil ainda você ter 100 pessoas que te paguem $1.000. Então aqui no Brasil, uma renda de $100 mil por ano é uma renda muito alta para a maioria das pessoas. Então você coloca 100 pessoas te pagando $1.000.
o que você pode fazer para ter 100 pessoas te pagando R$1.000? Então, vamos supor que você faz um pacote de atendimento que custe R$2.000, você só precisa vender 50 pacotes de atendimento. Não é tanta coisa assim. Então, o que você pode fazer para gerar valor o suficiente para você montar o seu funil? Então, vai ter um número de pessoas assistindo aquilo. Desse número de pessoas, algumas vão se interessar e algumas vão comprar. Então, como que você pode usar o marketing de conteúdo para criar essa primeira base? Então, no caso do Ítalo, foi um grande canal no YouTube. No meu caso, eu produzi conteúdo no Instagram, vários lugares de podcast, YouTube, Telegram. Então, eu achei várias pontas ali para acessar as pessoas. No meu caso também, eu procurei usar a audiência de outras pessoas. Então, quando a gente traz o Ítalo aqui, por mais que a audiência dele não seja nosso público específico, tem um público que tá vendo as coisas dele que vai estar interessada nisso. Então, vai vir uma galerinha dali, vem uma galerinha do Ladeira, do Pedro Sobral, de não sei quem. Então, acho que você pensar primeiro, antes de você criar o próximo Facebook, que é o que a galera sempre fica pensando, não, eu quero ficar milionário, eu quero ficar bilionário e tal. Pense em primeiro ter uma audiência de 100 pessoas, de 10 pessoas, de uma pessoa, e atende muito bem essa audiência pequena, presta um serviço de excelência, porque os números vão passar a dobrar e a se multiplicar cada vez mais. E Lucas, conta pra mim, da visão de CEO da empresa, você que tá olhando nos números ali da empresa todos os dias, não basta só você conquistar um cliente. Mais importante é você manter esse cliente fiel. E tem um nome muito famoso no marketing digital que chama LTV, né, que é o Lifetime Value do seu cliente. Como que você olha para isso hoje? Isso é relevante para a gente olhar quando a gente está falando de atração de cliente? Fala para a gente um pouquinho sobre essa sua visão. Eu acho que é super importante. A gente até comentou em outro podcast, né, que acho que a tendência do custo por lead é aumentar, né? A gente vai ver uma disputa cada vez maior, mais gente querendo, mais empresas querendo trazer leads, compradores, enfim, isso, a tendência é aumentar o custo por lead, basicamente. Então, quanto mais produtos você tiver, quanto maior for sua esteira, mais interessante vai ser o negócio. Você depende de um único produto, se você é lançamento dependente, né? Se só o lançamento traz seu faturamento, você tem um negócio muito arriscado na minha visão, especialmente mais pra frente, né? Se hoje você paga R$5 no lead, daqui a pouco você tá pagando 10, 15, 20 reais. E aí seu negócio vai se sustentar, né? Como você tendo 4 vezes menos leads do que você tem hoje, como que você vai fazer isso? Às vezes é vendendo uma primeira vez para você vender outros produtos depois que esse cara tem resultado. Então, assim, o LTV, ele depende muito do tempo que o cara passa com você, né? Então, quando você tem um produto de recorrência, um mastermind, por exemplo, a própria Craft, ela tem uma taxa de renovação muito alta. As pessoas que estão lá, elas querem continuar lá. Então, assim, você precisa continuar... A pessoa ainda precisa tirar valor dentro daquele produto que faça sentido ela continuar renovando, né? Então, o Fred lá desde 2017. O Fred desde 2017. O Ítalo desde 2018. Desde 2018. Então, assim, as pessoas que estão lá dentro não querem sair. Porque o valor que ela está pagando para continuar lá é muito menor do que o valor que ela está recebendo de insight, de networking, dos eventos, do que está sendo trazido, né? E aí, obviamente, cada negócio vai ter a sua métrica, né? Então, sei lá, Netflix. Como que a Netflix sabe o cara que vai cancelar? O cara que não acessa, né? O cara fica 3 meses sem acessar o Netflix, e uma hora ele vai falar, tô gastando isso à toa. Então você tem que pensar em uso. A gente já teve plataforma, a própria comunidade de estratégias digitais. Mensal, o que você precisa olhar? O uso da pessoa. Se a pessoa ainda está usando a plataforma, está vendo as aulas, está aplicando, está tendo resultado, a tendência ela vai continuar. Se essa pessoa para de acessar, você precisa fazer ela voltar a acessar e ter resultado, né? Porque é isso que vai fazer ela renovar anualmente, mensalmente, qualquer que seja o ciclo de renovação que você tem. Então, assim, você tem que continuar fazendo a pessoa ter resultado e tem que dar clareza que estar fora custa muito mais caro do que estar dentro, né? Então, o que ela vai deixar de ganhar estando dentro do seu produto, dentro da sua mentoria, dentro do seu serviço, vai ser muito mais caro do que o preço que ela está pagando efetivamente para continuar. Então, assim, é pensar em boa experiência, em trazer resultado, em fazer essa pessoa realmente ser bem atendida lá dentro. Acho que isso é importante. Tem que continuar gerando valor depois que a pessoa entrou, né? Exatamente. Por que uma pessoa troca de cartão de crédito, por exemplo? O cara está sendo mal atendido, ele teve uma compra lá que não foi dele e o banco não responde, né? Então, enfim, você tem vários serviços que são muito ruins e é justamente aí que entram os concorrentes, né? Por que o Nubank cresceu tanto? Porque é tudo muito ruim, né? O Itaú, que é o menos pior, ainda é muito ruim. Então, você tem hoje uma proliferação de cartões de crédito justamente porque é um mercado muito mal atendido. Então, telefonias, tem várias questões que são muito ruins. Então, você aproveita para falar, eu tenho um negócio que atende bem. Tem uma pessoa que escreve bem, que não sei o que te atende rápido.
Então você tem um serviço muito melhor que faz essa pessoa sair do produto ruim para o produto bom, né? Então você precisa continuar gerando esse valor, atendendo o cara bem para ele continuar aumentando a sua LTV. Ótimo, então chegamos ao final de mais um episódio de A Sociedade Digital. Se você está seguindo a gente pelo podcast e quer receber as próximas notificações, você vai clicar no botãozinho aí de seguir. Se é pelo YouTube, você clica no sininho do YouTube para receber as próximas notificações. Se inscreva no canal. Inscreva no canal também, né? Os nossos episódios, eles saem toda segunda-feira às 6 horas da manhã no Spotify. Agregadores de podcast Spotify. E no YouTube Meio-dia. ao meio-dia. Se inscreva para você poder receber as notificações. E eu quero agradecer aqui a presença de Ítalo Ilustre. Ventura, Grande Ítalo. o rei do YouTube aqui, prestigiando a gente, mostrando um pouquinho de como atrair uma audiência e se tornar um imã de clientes. Esse cara que é um exemplo pra gente aí, tá lá no grupo do Mastermind, tá sempre gerando valor aí pra galera. Galera, sou seu fã, viu? Sempre tô acompanhando cara, o seu também, trabalho isso é aí. incrível. Obrigado pela sua presença. Vai voltar agora a ficar com sua família, né? Sei como é que é. E estamos Tamo aqui com o Rodrigo Vinhas. Fala seu @, aí, pessoal, de seguir. @Rodrigo_Vinhas. Lucas Puerto. Lucas Puerto Faria. E o seu, Ítalo? Ítalo Ventura. Pronto, sou Fred Petrucci e até o próximo podcast. Valeu. Valeu.